esse próximo bloco econômico pode crescer mais do que Estados Unidos e União Europeia. Um novo bloco econômico que não é tão novo assim tem chamado a atenção, visto alguns problemas e algumas oportunidades. Esse bloco se chama BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tem a chance de colocar outros países ainda nesse bloco. Os BRICS antigamente foram formados nos anos 2000, perto de 2008, quando estava rolando a crise do subprime nos Estados Unidos e no mundo. Esse bloco foi criado para fortalecer a relação desses países, que muitos estavam e estão em desenvolvimento e outros já estão se desenvolvendo e são economias fortes como a China. Durante essa crise de 2008 e a partir desses anos, os BRICS tiveram mais atenção na economia mundial e principalmente pelos investidores estrangeiros, visto que países como Estados Unidos estavam em crise e na Europa existiam os PIGS, que seriam as economias piores para o investidor, as economias que para eles não teria retorno. E alguns deles acertaram. Alguns desses PIGs não tiveram tanto crescimento. Já no caso da Irlanda, teve um crescimento muito bom, eles conseguiram se recuperar. São uma das melhores economias da Europa, principalmente em questão de poder de compra. Tem sido um polo tecnológico e tem gerado vários empregos. Mas e os BRICS? Acabou que depois dos anos de 2010 até 2016, os BRICS perderam um pouco a força internacionalmente. Internamente continuaram aliados, mas internacionalmente os BRICS perderam um pouco a força porque a economia ocidental, que é Europa e Estados Unidos, estava voltando a crescer, estava voltando ao que era antes, e os BRICS estavam com crescimentos muito pequenos, tirando o caso da China e um pouco da Índia. Mas eram considerados arriscados e ainda são considerados arriscados, visto que são países, em sua maioria, em subdesenvolvimento, com grandes escândalos de corrupção, de conflitos internos e externos. Muitos tinham a inflação ou um controle monetário, controle fiscal e monetário baixo e alguns não tão confiáveis. E também a questão de governo, alguns desses não são totalmente democráticos, ou são só democráticos no papel, e os governos deles são alguns mal vistos no mundo ocidental e nos investidores ocidentais. Porém, no caso da China, ela é atualmente a segunda maior economia do mundo, vem crescendo cada vez mais, principalmente na área tecnológica, inovações e industrial. A Índia tem crescido muito na área de mão de obra, visto que até 2100 pode passar a população da China, visto que a política de filho único meio que forçou a pirâmide demográfica a encurtar, como tem ocorrido na Europa e no mundo ocidental. Já a Índia tende a população a aumentar e ficar maior do que a da China em menos de 70 anos. A África do Sul tem sido os Estados Unidos da África no que se refere a imigração e trabalho. Todos os africanos que querem imigrar dentro da África desejam ir para a África do Sul, poder trabalhar lá. E por mais que seja um dos países mais desiguais do mundo, existe bastante riqueza. Já a Rússia, por mais que tenha muitos conflitos militares e até sanções do mundo ocidental, a Rússia é uma potência militar enorme. Sua economia é basicamente toda em commodities e matérias-primas. E a economia do mundo, sem a energia da Rússia e sem os materiais básicos da Rússia, poderia sofrer bastante. Então, os materiais básicos da Rússia fortalecem muito a economia, não só dela, mas abastece todo mundo na questão de minérios, energia, petróleo, gás natural, metais e componentes para fertilizantes e outras coisas. Sem contar do trigo, que ela tem 1/3 das plantações de trigo mundiais. O grande trunfo da Rússia no quesito comércio global, ela pode ser o grande piloto no comércio. Isso tudo foi dito no vídeo sobre a Rússia vai se tornar uma próxima potência nos próximos anos. Nesse vídeo é falado sobre a rota do Mar do Norte e como a abertura dessa rota pelo descongelamento pode fazer a Rússia ser líder no comércio global, juntamente com a sua aliada China. E o Brasil, como que fica nessa? Onde que ele fica? O Brasil, um dos líderes mundiais do agro, exporta toneladas e toneladas de soja, carne e outros alimentos. O Brasil é considerada a fazenda do mundo, juntamente com outros países. E a junção desses blocos pode fazer realmente nesses tempos atuais de inflação mundial, de perda de confiança e de problemas de suprimentos, podem ser os líderes mundiais nas economias. Mas será que os BRICS poderiam superar Estados Unidos e a União Europeia? Será que eles poderiam ficar um pouco maiores para poder, entre aspas, competir com eles? Existe um problema enorme no mundo ocidental que pode fazer os BRICS ficar acima deles e nem é culpa dos BRICS. Depois dos eventos de 2020 e como vem acontecido desde a recuperação da crise de 2008, o mundo ocidental, Estados Unidos, União Europeia e demais moedas fortes, demais países com moedas fortes que têm o Banco Central, eles imprimiram muito dinheiro para pagar suas contas
e principalmente por conta da maior conta que foi no ano de 2020 e 2021. Suas economias foram impulsionadas e ficaram muito maiores do que as outras por meios artificiais. Eles simplesmente imprimiam cada vez mais dinheiro para pagar suas contas e seus benefícios sociais e também tirando pagar as contas do próprio governo para ele poder se manter e manter os seus projetos. E aí com isso gerou a famosa inflação, no termo que é melhor lidado, porque a inflação vem exatamente disso, de inflacionar, inflar a oferta monetária, existir mais dinheiro do que a demanda pede, e com isso os preços aumentam, não só nos itens da economia normal, entre aspas, como também nos ativos. Então, por mais que a economia deles esteja indo muito bem, muito desse crescimento é inflado, é inflacionado, é artificial. Juntando com essa expansão monetária, esses países têm taxas de juros muito baixas, têm taxas de juros até negativas. Com isso, qualquer pessoa com qualquer negócio consegue tomar empréstimos sem precisar pagar juros, e aí com isso, não importa se o negócio falhar, ela só precisa pagar exatamente aquilo que ela acordou, ela não precisa pagar juros e não tem um risco tão grande empreender nesses lugares como empreender em outros países que têm juros maiores. Em contrapartida, para frear a inflação, os bancos centrais desses países vão ter que aumentar os juros. Com isso, muitas empresas vão quebrar, muitos empregos vão se perder e o consumo vai diminuir, visto que uma taxa de juros menor aumenta o consumo. Seja de tomar crédito fica mais barato, tanto para empresas quanto para pessoas. Mas a taxa de juros ficando alta gera uma retração na economia, uma recessão que pode ser rápida, aumentando a taxa de juros para um nível muito alto rapidamente, ou uma retração que pode resultar numa estagflação, quando vai aumentando gradativamente e as pessoas vão parando cada vez mais de gastar e só acumulando dinheiro, só guardando dinheiro, sabendo que o dinheiro vai aumentar de valor, não movimenta a economia. Esse é o perigo do mundo ocidental. Também tirando que sua população está cada vez mais envelhecendo e eles estão tendo que pagar cada vez mais benefícios sociais, programas sociais e previdência, que como funciona por um esquema de pirâmide, tem menos pessoas trabalhando para poder pagar os que já estão recebendo esses auxílios, então eles precisam recorrer a imigrantes. E isso tem ocorrido muitas crises imigratórias, muitas crises políticas, que muitos países estão proibindo imigrantes ou estão tendo problemas comportamentais com eles, por questões de cultura ou por questões de não avaliar quem está entrando no seu país. Então, está gerada uma possível crise econômica e uma crise imigratória, cultural. E é aí que os BRICS entram, porque eles têm uma população mais jovem, uma população grande, que não está decaindo tanto na pirâmide demográfica quanto os países europeus e Estados Unidos e demais países desenvolvidos. Como a economia desses países são mais baseados, entre aspas, na economia real e não só no mercado financeiro, como em muitos desses países grandes, que têm economias grandes, esses BRICS podem dominar a economia, podem ser o maior bloco como conhecemos. China podendo ser a maior economia do mundo e o maior polo tecnológico e o maior polo de inovações e polo industrial. A Índia, que vem tendo a maior mão de obra, também sendo referência em atendimento ao cliente e até TI, tem sido uma grande referência em TI. África do Sul podendo ser um dos maiores polos imigratórios, tendo várias obras em infraestrutura também, além de ser um dos países que falam inglês, então isso ajuda muito nas relações internacionais. Rússia sendo o controlador da rota do Mar do Norte pelo Ártico, e com isso podendo cobrar de todos os países o frete, sem contar que o frete pode abaixar devido aos riscos que tem passando pelo Canal do Suez e outras rotas, sem contar já a sua exportação de matérias-primas, e o Brasil sendo a fazenda do mundo, investindo cada vez mais no agro e abastecendo os outros países. E ainda tem chance de outros países entrarem também nos BRICS. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu para a Rússia tentar colocá-los dentro dos BRICS, como a China colocou a África do Sul nos BRICS. E a Argentina também está tentando aumentar relações com a China, fazendo mais negócios em yuan e menos em dólar, trocando seus empréstimos do FMI pelos empréstimos com a China e fazendo negociações para botar mais fábricas da China dentro da Argentina. Com isso, juntando a Argentina dentro dos BRICS, poderia ser um concorrente, entre aspas, para o Brasil na exportação de soja e carne, mas seria mais um país que poderia mover a economia, não só dela mesma, mas mundial. Agora diz aqui, o que você acha? Será que os BRICS realmente vão superar as economias dos Estados Unidos, União Europeia e outros países aliados? Ou será que mais uma vez vão ser países do futuro que nunca vão chegar perto? Comenta aqui o que você acha e se esse vídeo realmente te agregou, se você pôde aprender algo novo, entender o que está acontecendo de uma nova perspectiva que muitos não te falam,
ou até escondem de você, se inscreva nesse canal aqui, porque mais vídeos como esse serão feitos. E lembre-se de deixar o curtir, porque assim você só tende a ganhar, já que o YouTube entrega mais conteúdos relevantes como esse para você. O vídeo sobre a Rússia deve estar aparecendo aqui na tela final, e outro vídeo sobre economia também deve estar aparecendo aqui na tela final. Escolha um destes e veja o próximo.